Na versão cabalística, a história do pecado original tem alguma reviravolta que você pode não saber. Adão recebeu ordens para não, olha bem, Adão recebeu ordens para não comer da árvore do conhecimento, de modo que não se confundisse com desejos que não pudesse lidar, mas a sua parte feminina, que é o caso da Eva, né? Disse-lhe que se ele comesse, seria capaz de dar ainda mais ao Criador do que se não comesse. Ela também tinha razão, porque fazendo isso, ele estaria usando desejos ainda maiores para receber, com a intenção de dar ao Criador. Mas o que Eva não sabia era que, para dar ao Criador com esses desejos poderosos, era preciso ter um massage, que é a tela, né? Muito forte para lidar com eles. E Adão não tinha isso, ele não tinha a tela, né? Que é o massage, o que é o massage? Vocês lembram? É a tela. Você deve estar justamente se perguntando por que o Criador não disse a Adão que ele não podia lidar com esses desejos. Por quê? Ele queria que o Adão falhasse? Que tipo de Criador generoso permite sua criação que sofra? Para entender por que razão o Criador fez isso a Adão, devemos recordar o pensamento da criação. E é isso que Adão realmente queria, para ensinar ao Adão sobre seus próprios desejos, o Criador teve que revelá-los a ele. Como podemos expor um desejo a alguém sem deixar que ele experimente o que é sentir aquele desejo? Do ponto de vista do Criador, nenhum mal foi feito pelo pecado de Adão. Então, nenhum mal foi feito pelo pecado de Adão, porque este é apenas mais um passo para ensinar a criação a receber tudo o que ele pretende dar. O maior dom que o Criador pode nos dar é o seu pensamento. E é isso que ele tinha para nos mostrar. Agora que temos essa memória em nossa Hashimoto, né? Podemos começar a nos corrigir e aprender como receber. Continuando, pequenas moedas de ouro. O primeiro passo na correção da alma de Adão foi dividi-la em partes dirigíveis, pequenas porções de desejo que não fossem tão difíceis de corrigir. É por isso que sua alma quebrou em nada menos 6.000 partes. Ela continuou a quebrar e se despedaçar. E hoje temos tantas partes desta alma quanto pessoas na Terra. Sim, você entendeu bem. Somos todos parte da mesma alma. Na parte 3 falaremos sobre os aspectos práticos disso. A divisão ocorreu da seguinte forma: quando todos os desejos em Adam Harishon tinham a intenção comum de dar ao Criador, eles estavam unidos. Deixa eu só tomar uma aqui, né? Eles estavam unidos. Quando a intenção nos desejos foi revertida para o propósito de autossatisfação, cada desejo se sentiu separado dos outros. E a alma comum se dividiu. Então, quando a intenção nos desejos foi revertida para o propósito de autossatisfação, cada desejo se sentiu separado dos outros e a alma comum se dividiu. Todas as almas, portanto, são extensões da alma geral de Adam Harishon, literalmente traduzido como primeiro homem.
Eis uma alegoria de Baal Hassulam que explica o princípio da divisão. Um rei precisava enviar uma grande quantidade de moedas de ouro a seu filho que vivia no exterior. Ele não tinha mensageiros a quem pudesse confiar uma grande soma. Então ele dividiu as moedas de ouro e as enviou por meio de vários mensageiros. Cada mensageiro decidiu que não valia a pena roubar um lote tão significante e o entregou. Quando as moedas chegaram ao seu destino, foram reunidas na grande soma original. Da mesma forma, muitas almas diariamente podem resgatar os fragmentos opostos ao incidente da maçã. Todas as peças se unem para completar com sucesso a tarefa original de receber toda a luz com a intenção de dar ao Criador. Então, temos que, olha para você ver, todas as peças se unem para nós completar com sucesso essa tarefa original, que é receber a luz com a intenção de dar ao Criador. Nessa função, é corrigir as nossas porções individuais, as raízes, origens das nossas próprias almas. E, em resumo, existem 5 mundos, que é Adam Kadmon, Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asiá. Mas o único mundo verdadeiro é Ensof. Os nossos desejos tão fortes quanto os do Criador, mas as nossas intenções são opostas à dele. Então, Adão e Eva tiveram de ser induzidos ao pecado. Adão nasceu no mundo de Beriá, e Yetzirá e Asiá, nos 3 mundos. Elevou-se a Atzilut e depois caiu rapidamente ao nosso mundo. Eva é a parte feminina do parto de Adão Harishon. Todas as pessoas são parte da alma comum de Adão Harishon. Continuando agora, na página 89, aqui está certinho, desvendando a linguagem da Kabbalah. Deixa eu beber água. Pontos principais. Tudo são entendendo a linguagem dos ramos, novos significados para velhas histórias, desmistificando a linguagem do Zohar. Para entender os textos cabalísticos, você deve entender sua linguagem. Não, você não precisa aprender hebraico, mas precisa entender o modo como os textos cabalísticos usam histórias para apresentar ideias. As histórias sobre as pessoas e o mundo tornam-se metáforas para conceitos e ideias do mundo superior. É o que eu já disse no grupo. A linguagem cabalística descreve como as forças dos mundos superiores atuam sobre os objetos deste mundo. As histórias e as ideias por trás dela mostram como o universo está estruturado. Lido dessa maneira, as histórias sobre este mundo, por exemplo, as histórias bíblicas, assumem novos significados. Neste capítulo, você começará a decifrar o conhecimento cabalístico e perceberá que as raízes e os ramos da linguagem cabalística revelam-se, mas nas histórias do que parecem à primeira vista, como raízes e ramos. Como explicamos no capítulo 7 e 8, os mundos foram criados por uma sequência de causa e efeito, ou seja, o desejo de dar do Criador e de receber pela sua criação, né? Causa e efeito. Portanto,
As raízes referem-se às forças espirituais que criaram o nosso mundo, né? Então, essas são as raízes, né? Refere a essas forças que criou o mundo. E as pessoas. Elas existem nos mundos espirituais, essas raízes, muito além deste mundo material. Porém, influenciam e guiam-o aqui, né? As raízes são como vários dedos indivisíveis, mas amassando e moldando um pedaço de argila, ou seja, atuando aqui a todo momento, né? Nossa existência. Numa determinada forma, elas moldam a existência guiando os objetos. Estes objetos, guiados pelas forças espirituais ou raízes, são os ramos. Os ramos existem neste mundo. Todos os objetos deste mundo, incluindo você e eu, é um ramo de alguma raiz espiritual. Como seus nomes indicam, as raízes e os ramos estão conectados, como uma árvore. Um deles é visível e o outro não, mas ambos estão conectados. Uma árvore ou planta não existe sem suas raízes. Coisas que acontecem, as raízes aparecem nas plantas. Se as raízes não recebem água suficiente, as plantas murcham. Se as raízes são adubadas, as plantas crescem ainda mais. A Cabala descreve o mesmo mecanismo nas pessoas, no universo descrito pela Kabbalah. O que ocorre nas raízes aparece nos ramos. Assim como a planta é afetada pela condição de sua raiz, as forças nos mundos espirituais influenciam as pessoas e os objetos deste mundo. No capítulo 8, dissemos que os elementos em todo o mundo são idênticos e que a única diferença entre eles está no seu nível espiritual. Os mundos mais elevados contêm elementos e acontecimentos mais altruístas. Olha como que é lá, hein? Assim, os objetos de cada mundo se relacionam com objetos acima ou abaixo dele. As forças de um mundo surgem no próximo. E assim por diante. Embora de um modo novo, o nível mais elevado, a raiz ou a fonte, cria e controla os acontecimentos em todos os mundos, descendo até as raízes no nosso mundo. Igual, porém oposto. Para indicar a diferença na qualidade da substância de cada mundo, os mesmos elementos recebem nomes diferentes em cada um deles. No mundo superior, por exemplo, existem anjos, enquanto que no nosso mundo existem animais. Isso não significa que os animais sejam anjos, mas se tivermos em mente o conceito de um mundo dentro de outro mundo do capítulo anterior, lembraremos que cada elemento contém, na realidade, 5 níveis, de 0 a 4. O nível 3 do desejo de receber no mundo espiritual é denominado anjos. É o mesmo nível no mundo físico, é denominado animais. Então, animais é igual a anjos no mundo superior. E que no mundo físico, animais, né? Então, o que que eles têm? O nível 3. Então, estão dentro do nível 3, que é desejo de receber. De receber. Então, a correspondência entre o sistema superior e inferior é como temos um objeto que possamos afundar na cera, na areia, no gesso, no cimento ou na massa. O resultado final
é diferente devido às diferentes substâncias. A forma, no entanto, é a mesma. Embora a qualidade da matéria ou seu comportamento seja diferente, a forma final corresponde à forma que o fez. Mas a matéria é sempre oposta à forma. Se você pressionar contra a areia, uma tábua lisa, com uma pequena cúpula, obterá uma superfície plana com uma pequena cratera. Da mesma forma, o Criador é a forma e nós somos a matéria, porque ele é o doador e nós os recebedores. Tal como a cúpula e a cratera, o nosso desejo de receber é exatamente oposto ao seu desejo de dar. Ele contém todos os elementos que existem nele, mas de uma forma invertida. O que é bom nele, em nós, é mal, né? O que é bom no Criador, em nós é mal. E como ele é somente bondade, nós somos somente. Você já entendeu? O significado oculto da Bíblia agora. A Bíblia, ou Torá, é sublime e espiritual, mas, francamente, ela pode ser uma história um pouco longa, com suas listas de relacionamentos. Lemos sobre casamento, divórcio, traições e assassinatos. Uma pergunta justa poderia ser: o que há de tão espiritual nisso? Para acabá-la, a Bíblia não conta histórias sobre pessoas. Pelo contrário, ela mostra as relações entre as forças espirituais. Maravilhoso, hein? Isso aqui é lindo, revelando o que conta a Bíblia, né? Que eu já também falei para vocês. A Bíblia mostra o processo de correção das almas através das forças superiores. Isso conduz a alma em seu caminho de ascensão, na medida em que elas aumentam sua capacidade de doação. Personagens como Adão, Noé, Abraão não são vistos como aqueles que vivemos em um certo lugar e andaram ou flutuaram a esmo. Eles são considerados forças que operam sobre os desejos a serem corrigidos. Olha que Adão e Eva, hein? Revelou aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Quem são os personagens, né? Personagens bíblicos. Quem são, hein? Revelando aí. Então, dentro de cada um de nós. Então, vamos voltar aqui, ó. Personagens como Adão, Noé e Abraão não são vistos como aqueles que viveram em certos lugares e andaram, flutuaram a esmos. Eles são considerados forças que operam sobre os desejos a serem corrigidos. Então, são forças que operam sobre os nossos desejos a serem corrigidos dentro de cada um de nós. Por exemplo, a história do êxodo dos escravos hebreus do Egito não representa a sua liberdade da escravidão física, não é isso. Mas a aquisição da primeira massagem, ou seja, da primeira tela, que lindo, hein? A travessia da barreira. Olha, algumas histórias podem parecer sem sentido ou santidade quando você as lê. Lembre-se que não são eventos, mas sim histórias sobre forças. Elas não devem ser compreendidas ou justificadas em termos mundanos. Que maravilha, hein? Revelação, isso aqui, ó. Revelação. Por trás do monitor. Vamos ver por trás. A linguagem dos ramos é a expressão das forças superiores que operam em nosso mundo. Ela é expressa em objetos e em tudo o que acontece. De onde ela vem? É como um monitor de computador. Se olhássemos atrás dele, não veríamos a imagem.
Veríamos aparelhos eletrônicos que o constroem. Digamos que exista uma imagem na tela, uma praia. Por trás da tela não é uma praia, mas sim um conjunto de impulsos elétricos, forças e energia que cria imagem na tela. A imagem, a imagem é o ramo, e as forças elétricas que criam imagem são seus raízes. A ligação que há entre as forças eletrônicas raiz e a imagem ramo é chamada linguagem dos ramos. Eis como algumas histórias na Bíblia são explicadas usando a linguagem dos ramos. Que maravilha, hein? Nossa. A história da maçã agora, página 93. Vamos falar sobre a história bíblica da criação. O desejo de receber existente na alma comum, que é denominada Eva. O desejo de dar, de outorgar, é chamado Adão. O egoísmo, o desejo de receber com a intenção de receber, é denominado a serpente. E nós o chamamos de ego. O ego quer assumir todos os nossos desejos e nos empurrar para o egoísmo, né? Isto é considerado como a serpente. Olha o que é a serpente. Vindo até a Eva, essa que é a serpente, o desejo de receber e dizendo, quer saber? Você pode usar o seu desejo de receber de uma boa maneira. Então Eva foi até Adão, o desejo de dar, e disse: quer saber? Nós temos a oportunidade de subir até os mundos mais elevados. Além disso, é isso que o Criador quer. E é por isso que ele nos fez recebedores. E ela comeu o desejo de receber. Então, a Eva comeu o desejo de receber, unido à serpente egoísta. Comeu a maçã. Olha o que é a maçã, hein? Olha que lindo, hein? Que lindo isso. Como eles gostaram, pensaram, por que não arrastar Adão as forças de doação nisto? E foi isso que fizeram. Como resultado, todo o corpo de Adam Harishon, a alma comum, todos os seus desejos foram corrompidos pela intenção da serpente de receber no que se tornou pecado original. Olha o que é o pecado original, meu pai amado, é isso aqui. Abraão entre o Egito e Israel. Abraão nasceu na Mesopotâmia, aqui está contando todos os segredos da Bíblia. Abraão nasceu na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, e migrou para Israel e, em seguida, devido à fome, desceu ao Egito. Esta viagem tem um significado espiritual, ou seja, nada aqui da matéria, porque estes locais são graus ou forças. Olha que maravilhoso, hein? Eles realmente contam a história da correção do nosso desejo. A Mesopotâmia é o ponto de partida quando o desejo de Abraão são egoístas, como os seus e os meus. A terra de Israel, chamada de desejo de outorgar, olha que maravilha, e o desejo de dar, e o Egito, malchut, ou desejo de receber, consiste em desejos egoístas, com o faraó sendo o ápice do egoísmo. Que maravilha isso aqui, revelação isso aqui. Revelação. Abraão alcançou sua correção, mudou seu nome para Abrão, decomposto com A. Não, é Abraão.
Abraão alcançou sua correção, né? Mudou seu nome para Abrão, decomposto como ave, pai, Raam, a nação. Os nomes, desejos de receber que surgiram dele. Para combinar com tais desejos, ele tinha um desejo de dar, o que assegurou que o desejo fosse finalmente corrigido. Cada vez que Abraão aumentava o seu desejo de dar, ele ia para Israel. Olha, e cada vez que aumentava o desejo de receber, né, ele ia para o Egito. Então, tá vendo? O que que é Egito, o que que é Israel também, né? Um ficou simbolizado pelo desejo de dar e outro pelo desejo de receber. E também por este motivo que a migração para Israel é considerada uma subida e a migração para o Egito é considerada uma descida. Interessante. O desejo de dar sozinho é ineficiente. Você só pode realmente dar ao Criador se você recebendo dele. Ele dá, né? E você dá para ele de volta. Então Abraão perguntou: como eu saberei que alcançarei o mesmo nível de doação do Criador? Abraão não pôde receber porque estava numa situação de doação. O Criador colocou a sua semente. Abraão, o Criador colocou a sua semente no Egito, né, no lado mais baixo, e disse que ele receberia a medida plena do desejo de receber. Olha, o Criador dá o desejo de receber. E Abraão estava feliz após o exílio, quando o povo se misturar aos egípcios e absorver seus desejos. O povo será corrigido e saberá como receber, com o objetivo de dar. Este é o padrão de realização para todos e que leva ao fim da correção. Que maravilha! Então, fim da correção. Receber para doar, né? Receber do próprio Criador para doar. A Bíblia diz que Abraão desceu ao Egito devido à fome. A fome, o que que era a fome? Era o espiritual, porque ele queria outorgar, né? Olha o que que é fome, hein? Mas não tinha nada para dar para, igual a gente, nós estamos comendo, né? Para Abraão, uma situação na qual ele não podia dar era chamada de fome, né? Isso aqui era fome. Então, a ausência do desejo de receber. Então, ele não tinha para receber, então ele estava com fome. À medida que uma pessoa adquire progressivamente um desejo maior de receber, isto é, considerado como se ela experimentasse o exílio do Egito. Quando ela sai da experiência com grande quantidade de vasos de recepção, ela pode começar a corrigi-los para que eles trabalhem com o objetivo de outorgar. O cabo de guerra entre Moisés e Faraó. Agora vamos ver sobre Moisés. A próxima história-chave da Bíblia sobre a perspectiva cabalística é a história de Moisés. O faraó escravizando os judeus tem um significado mais profundo que o registro histórico. O faraó sonhou que havia 7 anos de riqueza, seguido por 7 anos de fome. A riqueza é quando você primeiro descobre um grande desejo de espiritualidade e sente grande felicidade. Olha que lindo! O que é riqueza, né? Isso porque você acha que pode atingir a espiritualidade usando o seu ego. Você está pronto para ler e aprender e fazer todos os tipos de coisas? A fome acontece quando você vê que não pode atingir a espiritualidade, a menos que abra mão de seu ego e ganhe o atributo de dar. Mas você não pode dar, apesar de querer. Apesar de querer. Você está na corda bamba. Olha o que é corda bamba, hein? Corda. É o Egito. Corda bamba.
É o Egito. Nossa. Este é o Egito. Para produzir a transformação, o seu faraó cresce. O seu faraó é seu ego. Ele começa a lhe mostrar coisas, mas sobre o estado atual. Se isso for muito mal, você deseja escapar ou fugir para a espiritualidade. Você deseja ir, mesmo que não haja nada interessante ou atraente nela. Quando o seu ego mostra o quanto ele é mau, você desejará mudar. O nome Moisés vem da palavra Moshe, atração. Este é o ponto que nos tira do Egito. Que maravilha! Como o Messias, que também se originam do mesma palavra Moisés, é o sentimento que devemos fugir. Não, peraí. É o sentimento. Não, peraí, errado. Peraí. É como o Messias, que também se origina da mesma palavra. Moisés é um sentimento dentro da pessoa que se opõe ao ego e diz: eu realmente acredito que devemos fugir. Isso que é Moisés. Quando forças que impulsionam é o faraó. A pequena força que puxa é Moisés. Essa atração é o início de sua espiritualidade, o ponto no coração. Que lindo!